Cumprimente o seu amigo que está do seu lado, atrás de você. Diga para ele que você é muito especial, que está alegre de estar junto na casa de Deus. Isso. Como é bom que os irmãos vivem em união. Deus sempre quer o povo de Deus sempre alegre, unido em Cristo. E com esse espírito, em reverência e adoração, nós vamos meditar em 2 versos bíblicos. Em 1 Coríntios 12, verso 12 diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos um corpo em Cristo, apenas um, mesmo com muitos membros, com várias diferenças, mas nós somos apenas um. E é o que a gente vai cantar agora, sobre a união, que ela tem que fazer o nosso lema, tem que ser o nosso lema todos os dias. Nós somos todos um só em Cristo Jesus. Vamos todos juntos cantar, unidos em Cristo? Uma andorinha. Uma andorinha não faz verão, uma só pessoa não é multidão. Uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva não, um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim. A força, pois a força está na união, a soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. A esperança no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Muito bem, deu para resgatar um pouco essa música? Vamos todos juntos. Uma voz sozinha não é coral, um amor sozinho não é total. Uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é violão, uma corda só não é violão. Nem dá pra fazer o arco-íris só pintando bem forte, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Chega de viver tão só, chega de viver tão só, chega de viver pra si, chega de viver pra si. Vamos fazer amigos? É hora de fazer amigos e falar de Cristo e de seu amor. Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós. O Espírito irá nos guiar e
vitória final quando Cristo voltar. Senhor Deus, como é bom sabermos que em Ti nós somos um só, assim como nós cantamos nessa canção. Dê a nós um coração de união, unidade e alegria. Esteja conosco nesse culto, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Pode se assentar. Bom dia, um feliz sábado para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui na casa de Deus. Nós já aprendemos que nós devemos viver unidos. E agora eu peço que os irmãos fiquem bem atentos para saber aqui o que ocorre nesta igreja através dos nossos anúncios. Então, nossos encontros, sábado, todos estão convocados e também estão tendo a oportunidade de convidar pessoas também para vir participar junto conosco dos cultos ao sábado, que nós temos às 10 da manhã a Escola Sabatina e às 11 o nosso culto. O nosso culto às 11 também é transmitido através das nossas redes sociais. E também nas quarta-feiras nós temos o culto de oração às 7h30 p.m. Pelo Zoom, que está na nossa tela, e a senha também. E os irmãos podem estar assistindo do conforto da sua casa, para ter ali um contato e aprender coisas novas de Deus. A mensagem da cruz é o nosso título do nosso culto das quarta-feiras. E é só. Nós temos poucos anúncios hoje, mas que nós possamos agora ficar reverentes para o culto que se segue, tá bom? Deus abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Alô? Chegou a hora de adorar. Bom dia, ao crianças. Senhor. Chegou Tia Cláudia está esperando todas as criancinhas aqui, porque hoje a Tia Cláudia tem uma história muito especial para vocês. Mas até todas chegarem, a Tia Cláudia vai fazer um anúncio, vou dar uma ideia. Essa daqui é a meditação das crianças. A Carolzinha, ela não sai de casa se ela não ler pelo menos uma página. Aposto que vocês não vão tirar nem 5 minutos da sua manhã abençoando seu filho. Então, fica a dica. Conversinhas com Deus. E com essa meditação que eu escolhi uma linda história para contar para vocês. Essa historinha a Carol escutou e eu também escutei e ficou gravada aqui na minha cabeça. E com essa historinha a tia Cláudia trouxe um objeto. Que é isso? Um guarda-chuva. Vamos abrir o guarda-chuva? Para que serve esse guarda-chuva? Ah, quando está chovendo, a gente usa o guarda-chuva para quê? Para tampar, né? Não molhar o cabelo, não molhar o sapato novo. Vai ter que lavar o cabelo de novo, não é verdade? Então, o guarda-chuva é muito legal. Quem tem um guarda-chuva em casa? E quem usa esse guarda-chuva? Quando está chovendo, aquela chuva bem forte, o que a mamãe fala? Cadê o meu guarda-chuva? E às vezes a gente nem acha o guarda-chuva, porque ele sempre fica tão escondidinho, não é verdade? Quem é que coloca o guarda-chuva bem assim, bem perto do sofá? Ninguém. Todo mundo esconde o guarda-chuva. Por que será? Mas o guarda-chuva é legal. Ele protege o nosso cabelo, protege o nosso sapato novo. Por que a gente nunca lembra do guarda-chuva? A gente só lembra do guarda-chuva quando está? Então, a gente não é legal com guarda-chuva.
A gente só usa o guarda-chuva quando está chovendo. Tadinho do guarda-chuva, eu acho que ele fica triste, na verdade. Mas sabe de uma coisa, amiguinhos? Sabia que a gente, às vezes, faz isso com Jesus? Sabia que, às vezes, a gente usa Jesus só quando a gente precisa? Vocês já pensaram nisso, papais? Só quando a gente quer uma bicicleta nova, a gente fala, papai, eu quero uma bicicleta nova. Aí o papai fala o quê? Vou pensar. Aí o que você faz? Senhor, por favor, convence o papai de me dar uma bicicleta nova. Fala, Carol. Algumas vezes a gente quer uma boneca, uma coisa assim. E quando a gente precisa de uma boneca, quando a mãe fala não, a gente pede para Jesus quando a gente quer. Então quando quer uma boneca, ela pede para Jesus. Depois que ganha a boneca, às vezes nem lembra de Jesus. Às vezes esquece até de agradecer. Eu tenho 2 coisas para falar. Então depois você fala para tia. Então, mas olha, vou falar uma coisa para vocês. Os adultos são iguais também. Infelizmente. Isso é triste, não é? Porque Jesus, Ele quer ser o nosso melhor. Ele quer estar perto de nós todos os dias. Não só quando a gente precisa de Jesus. A gente usa guarda-chuva só quando chove, não é verdade? E a gente está perto de Jesus, a gente conversa com Jesus só quando a gente precisa. E isso é muito feio, não é verdade? Então, a partir de hoje, nós vamos querer Jesus pertinho de nós todos os dias, tá bom? E todos os dias e todas as horas, isso mesmo. Quem quer fazer Papai do Céu? Nossa, olha quanta criança quer fazer Papai do Céu. Vou escolher 2, e essa aqui me pediu de manhã, então vamos. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por as coisas que você criou, que você fez e todas as coisas mais. Muito obrigada, Senhor, porque você fez esse mundo. Mas cuida da gente, porque esse mundo não é bom. E cuida das pessoas que estão sofrendo, que estão tendo um momento bem difícil nesse mundo. E eu não quero ser como uma sombria, esquecendo por tudo que você fez. Porque algumas vezes a gente precisa de você, mas na verdade a gente precisa de você toda hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cadê, amiga? Espera aí que a tia Cláudia vai dar o desenho. Jesus com os amigos. Feliz sábado. Eu estou aqui para apresentar o dízimo, né? Mas primeiro eu gostaria de parabenizar o João e o Jefferson. Foram os únicos que aceitaram o desafio do lenço, né? Que a semana do lenço é os 2 que vieram. Parabéns, viu, para vocês. Vocês são os únicos que vão receber o prêmio. O irmão também que vai pregar. Pois é. Mas muito bem. A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Deus disse isso para a gente. Que nós precisamos agradecer a Deus e louvar a Deus através agora dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver.
Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por tudo que o Senhor nos concede. Pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor coloca em nossa mesa. Por isso que estamos aqui, Senhor, louvando o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abençoe nossas vidas, que nunca falte em nosso lar as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente teve um momento de adorar a Deus através dos dízimos e ofertas, e agora a gente tem um momento de louvar. E eu quero convidar um grupo muito especial. É o grupo do coral da nossa igreja. Hoje nós não temos a banda completa, a bateria, baixo e violão, mas nós temos o coral participando conosco hoje. Nós vamos fazer esses momentos de louvor com a participação especial desse pessoal muito lindo que irá cantar conosco. É bom saber, nós como cantamos no início do culto, unidade em Cristo, mas só que mais ainda, estamos uma Canaã celestial caminhando todos juntos. E é o que a gente vai cantar agora, caminhando. Todos juntos. Contente, contente eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando. Pois não encanta mais o prazer real, caminhando para aquele lar. Bem forte, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Só a igreja coral. Eu quero pegar. Só a igreja. Vai ser mais forte. Amém. Todos juntos. Que em Cristo possam neles a paz encontrar, caminhando para aquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Com Cristo meu Senhor, para sempre estarei caminhando, caminhando. Teu nome eternamente então louvarei, caminhando fim naquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Amém. E caminhando em Cristo é o que a gente vai cantar agora, crescendo em graça. Vamos ficar de pé e cantar sobre a graça de Cristo. Todos juntos. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais e as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde
graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Tem tanto tempo que eu não venho aqui pra frente, mas eu fui convidada essa semana e para mim é um privilégio não só estar na casa de Deus, mas estar aqui na frente participando da adoração a Deus. Se eu perguntar para você hoje como foi a sua semana, cada um de vocês vai ter uma experiência talvez não tão diferente da que eu tive. Deus tem sempre planos para minha vida e para a sua vida. Mas a decisão final é sempre minha. Não importa os planos que Deus tem para mim, se eu não me colocar na mão dele, me colocar de joelho e pedir sabedoria para que eu escolha aquilo que ele já escolheu para mim, esses planos não se realizarão. Eu tenho vivido algumas mudanças na minha vida. E eu pedi a oração sábado passado para que eu tenha sabedoria para estar fazendo a vontade de Deus e não a minha. Porque embora eu não entenda os planos de Deus, eu tenho certeza no meu coração que os planos de Deus são e sempre será o melhor para a minha vida. E esse é um pedido que eu faço para você hoje. Deixe que o Espírito Santo fale no seu coração. Se coloque na mão de Deus. Tire tempo para orar, para que você também saiba qual a vontade de Deus na sua vida. E que é mesmo a escuridão, que mais cedo ou mais tarde vem na sua vida e vem na minha vida, nós possamos andar segundo a vontade dEle. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos ama incondicionalmente. Então eu vou te convidar para ficar de joelho e para a gente fazer essa invocação do Espírito Santo para a nossa vida. Para que a gente possa, sim, de todo o coração, nos colocarmos sempre, sempre na mão do Pai, porque não há nenhum outro lugar tão confortável e melhor para a nossa vida. Pai querido, ô Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, mas somos privilegiados por saber do seu amor, da sua existência, saber que não importa o que a gente faça, o Senhor nos ama e o Senhor tem sempre o melhor para nós. E não importa quanto tempo a gente ficou longe de você, Senhor, o Senhor sempre nos recebe nos seus braços de amor. Eu te peço por mim, pela minha vida, pela vida de cada um dos seus filhos, que sabiamente tomou a decisão de deixar o seu lar, as suas atividades, está aqui hoje, te buscando e te adorando. Ô Senhor, que o Senhor derrame uma porção especial do seu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que nós possamos, sem nenhuma reserva, nos colocar nos seus braços, na sua mão, e fazer aquilo que agrada o seu coração. Porque embora a gente não sabe o dia de amanhã, e a gente não enxerga além de uma parede, a gente tem a certeza de que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor tem sempre o que é de melhor para nós.
nos ajuda, nos ama, nos segura nos seus braços de amor. Nos dá o seu Espírito Santo. Mais uma vez eu te peço, Senhor, para que a sua vontade possa se concretizar na nossa vida. Eu te peço encarecidamente, perdoa nossos pecados. Por Jesus, amém.
Feliz sábado, igreja. Que bênção, hein? Vocês tiveram a oportunidade agora de adorar a Deus através de uma canção coral e a igreja participar dessa adoração ouvindo que canção extraordinária. Os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia! Deus seja louvado por isso. Queridos, hoje é um dia especial por diversas razões. Primeiro, porque é sábado, é claro. E sábado, você já sabe, é um dia que a gente faz tudo diferente da semana e por isso já é especial. E além disso, foi santificado, separado, abençoado por Deus, você já sabe disso. Mas também mundialmente, o Clube de Desbravadores comemora. No Brasil, nós chamamos como Dia Mundial dos Desbravadores. E aqui, nos Estados Unidos, normalmente chamamos de o Dia Internacional dos Desbravadores. Eu quero quebrar aqui o protocolo essa manhã para chamar aqui todos que são desbravadores e todos que já em algum momento da sua vida foram desbravadores, para que eu possa orar por você nessa manhã aqui nesse dia de celebração. Vem aqui à frente, por favor. Olha, você que já foi parte de um clube de desbravadores que marcou a sua vida, e eu posso confessar a você, eu passaria muito tempo aqui falando sobre as experiências no clube de desbravadores, e realmente foram incríveis, incríveis. Eu quero orar por você nesse momento. É uma bênção. Você que ficou sentadinho aí, desculpe, mas vocês perderam uma oportunidade gigante da vida de participar do clube, mas não está tarde, viu? Você ainda pode ajudar, pode contribuir e convidar primo, sobrinho, neto, enfim, para participar do clube. Vamos orar? Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, quão importante é a missão dos jovens aqui neste país e em tantos outros para a grande mensagem que o Senhor nos deixou. Esta manhã temos aqui jovens, meninos e meninas, alguns já um pouco experientes, que se levantaram e vieram aqui à frente porque já participaram do Clube de Desbravadores ou fazem parte do Clube de Desbravadores. E nós queremos pedir uma bênção muito especial na vida de cada uma delas, na vida de suas famílias, porque o Senhor Deus sabe o quão relevante é o Clube de Desbravadores na vida de todos aqueles que participam. Por isso nós entregamos a vida de cada um desses em suas mãos, para que ricas bênçãos possam recair sobre eles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. E parabéns por fazer parte do clube ou já ter participado do clube. Queridos, eu fico encantado com o Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos é um Deus que se preocupa com as nações e se preocupa com o indivíduo. O Deus que nós servimos é um Deus que se preocupa com nossas necessidades básicas e se preocupa também com a salvação de algo que nós não podemos realizar. O nosso Deus é aquele que deixa o céu, a sua majestade e glória e o seu trono e vem aqui morrer para salvar eu e você. Essa é o tamanho da relevância que nós temos para o nosso Deus. Mas Ele também se preocupa com o alimento para um pássaro, Ele se preocupa com as necessidades básicas, e Davi já escrevera de que eu fui moço, agora sou de mais idade, mais experiente, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que bênção. Um Deus que está preocupado com as necessidades básicas, mas também se preocupa com as necessidades mais complexas. O ano era 1956, a cidade da Minamata, uma região do Japão, uma ilha onde as pessoas precisavam trabalhar com pesca para sobreviver. E percebeu-se que em algum tempo tinha alguns gatos andando ali pela ilha. Esses gatos andavam meio cambaleando, parecia que eles estavam dançando. E os moradores da ilha de Minamata disseram o seguinte: esses são os gatos dançantes. E por muito tempo deu-se o nome para essa doença de a doença dos gatos ou a doença dos gatos dançantes.
E agora todos estavam ali na expectativa, o que aconteceu, porque tinha apenas 2 gatos, daqui a pouco eram 6, daqui a pouco eram diversos gatos, e de repente não eram só gatos, tinham outros animais. E o que mais começou a preocupar aquela pequena ilha é que agora não era somente gatos, agora também algumas crianças tinham dificuldade de locomoção, de andar. Tempo foi passando, agora não era só crianças, também tinham jovens e adultos com a mesma dificuldade, e agora a cidade começa a ficar preocupado. Alguma coisa estava errada, uma doença, uma contaminação. Logo, normalmente um vírus não passa de animal para pessoas, então a probabilidade que houvesse uma contaminação. Mas que tipo de contaminação? Dias passando, crianças passando mal, crianças são internadas, mortes acontecendo, crianças morrendo, adultos morrendo e grande quantidade de animais também morrendo na região. Eram aves, eram animais, sejam eles gatos, cachorros, tudo tinha ali, estava morrendo. Diversos peixes à beira-mar estavam mortos. E agora um estudo começou a se fazer, o que está acontecendo? Depois de muito estudo, uma universidade próxima, a cidade de Minamata, descobriu de que uma empresa, uma grande indústria, estava derramando grande quantidade de mercúrio no mar desde o ano de 1930. Diversas pessoas morreram, foi o maior desastre, ecologicamente falando, o que aconteceu. 900 mortes registradas numa ilha extremamente pequena. E não foi fácil, queridos, para que as organizações da época conseguissem fazer com que a empresa parasse de derramar grande quantidade de mercúrio na água. Eu não sei se você sabia, mas eu e você consumimos, toda vez que consumimos algo do mar, um peixe, consumimos também mercúrio. Mas é uma quantidade que o nosso corpo aceita, tudo bem, mas a quantidade que aquelas pessoas estavam ingerindo era extremamente alta, tão alta que pessoas morreram por causa disso. Você imagina se alguém pudesse resolver esse problema antes de acontecer? Você imagine que agora passamos pela pandemia, quantas milhares de pessoas morreram devido a serem contaminadas e outras doenças pré-existentes contribuírem para a morte dessa pessoa. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém lá no primeiro dia dissesse assim: olha, eu tenho a cura, eu tenho a solução. Imagina se lá em Minamata alguém se levantasse assim que um primeiro gatinho começou a cambalear por lá, e dissesse: olha, eu tenho a solução, eu sei qual é o problema e vamos resolver. Eu quero falar para vocês essa manhã sobre uma história que as crianças amam e conhecem de cor e salteado, mas às vezes o óbvio é deixado de lado e a gente esquece. E a história é sobre um personagem chamado Jonas. Porque Deus tem uma mensagem de salvação e esperança para 120 mil pessoas, ou melhor, mais de 120 mil pessoas. Ele tem a cura, ele tem a vacina, ele tem a solução para salvar mais de 120 mil pessoas. Ele vai lá e chama um homem chamado Jonas, faz um convite para esse homem, diz: ei Jonas, eu preciso que você leve uma mensagem de esperança para salvar não 900 pessoas de uma ilha, não milhares de pessoas que morreram na pandemia, tem 120 mil pessoas que está aqui a cura. Eu preciso que você faça só uma coisa, eu preciso que você vá lá e pregue para esse grupo de pessoas, porque eu quero salvar essas pessoas, pode ser? E você conhece a história, capítulo 1 de Jonas. Nós vamos aprender lições extraordinárias com uma história conhecidíssima, mas que às vezes a gente perde pontos essenciais. Eu quero ler com você o primeiro verso do capítulo 1, o convite de Deus para um profeta, e diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Deus tem urgência na sua mensagem, e por isso a mensagem diz: vá depressa a uma grande cidade, Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir
do Senhor. Eu preciso tentar compreender algumas coisas nessa história. A primeira é o seguinte: por que Jonas foge do Senhor? Qual é a lógica de alguém que é chamado por Deus para ser profeta, fugir de Deus, já que era uma mensagem de salvação para as pessoas? Qual é a lógica? Eu quero lembrar a você essa manhã de que eu não sou teólogo, eu não sou pastor, minha formação é outra, mas se eu quiser me formar em teologia, eu posso ir até uma universidade, posso fazer uma aplicação e posso estudar, é uma escolha pessoal, apesar de eu entender de que tem que ter um chamado, mas é uma escolha pessoal. No caso do profeta, o profeta não podia um dia simplesmente pensar e decidir, olha, eu quero ser profeta. Ele não podia fazer isso. Um profeta era escolhido por Deus. Jonas foi escolhido por Deus para ser profeta. Qual era a função de um profeta? Levar uma mensagem de esperança e salvação para as pessoas. Lembre-se de Isaías, por exemplo, no capítulo 1 de Isaías, Deus vai dar uma ordem para Isaías: olha, eu quero salvar a nação de Israel, dei uma mensagem para eles, que eu vou transformar o pecado deles, que está como escarlate, na cor mais pura, como a lã, como a neve, por exemplo. Eu quero razoar com vocês, eu quero conversar com vocês. A mensagem de Deus para o profeta era transmitido do profeta para o seu povo. Deus tinha uma mensagem de esperança para os habitantes de Nínive. Só que essa mensagem tinha que chegar lá através de um profeta chamado Jonas. Porque na época, esse povo não tinha acesso a um livro como este, ou melhor, a um centro de livros como esse, que nós chamamos de Bíblia, com 66 livros, à disposição com instruções claras para a felicidade e salvação de cada um de nós. Deus usava profetas. Agora, a primeira pergunta que eu fiz essa manhã é o seguinte: por que um profeta que não escolhe ser profeta, mas é escolhido por Deus, por que que esse profeta decide fugir de Deus? E a gente precisa contextualizar para a realidade atual da história, para a gente compreender por que Jonas toma uma decisão desesperada como essa. Porque Deus quer dar perdão, Deus quer dar salvação a um grupo de pessoas que, ao entender de Jonas, não faz sentido. Jonas olha para Deus e fala: se o Senhor quer salvar os ninivitas, procure outra pessoa, porque eu não vou fazer isso. Os ninivitas, queridos, eram um grupo de pessoas tão má que é comparada a Sodoma e Gomorra. Era um grupo de pessoas que, quando numa batalha eles enfrentavam seus inimigos, seus oponentes, eles não somente matavam seus oponentes, eles traziam seus inimigos, seus oponentes para dentro do seu ambiente, prendiam e torturavam os seus inimigos. Criaram diversos métodos de tortura. Eu estou descrevendo para você essa manhã quem eram os ninivitas, para você entender por que Jonas foge de Deus, porque Jonas não quer salvar esse grupo de pessoas. Os ninivitas foram responsáveis, é terrível o que eu vou descrever a você nesse momento, mas os ninivitas foram responsáveis por criar um método chamado método de empalamento, que é quando você coloca um pedaço de madeira no reto de uma pessoa e vai estourando todos os seus órgãos até chegar em sua cabeça. Os ninivitas são os responsáveis pelos métodos de tortura mais terríveis da história. Os ninivitas foram responsáveis em criar um método onde rasgavam, cortavam a perna das pessoas, deixavam no mar a pele ia apodrecendo, enquanto caranguejos, animais aquáticos iam comendo a pessoa viva. Aí você olha para Jonas, que você tem muita facilidade de criticar, como eu tenho. Olha para a pessoa, aponta: como pode Jonas ser um homem escolhido por Deus para salvar e mandar uma mensagem de esperança e ter negado a mensagem? Como pode esse homem ter fugido de Deus? Será que você consegue se assemelhar um pouquinho a Jonas? Porque provavelmente, como Jonas, eu e você também fugiríamos. Porque provavelmente, assim como Jonas, nós também não queremos que algumas pessoas sejam salvas. O que aconteceria com você se essa manhã Deus se apresentasse a você e dissesse o seguinte: olha, eu preciso que você vá e pregue para esse grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? São sequestradores,
são pedófilos. O que aconteceria se Deus pedisse para você, olha, você precisa pregar para esse homem, para essa mulher que abusou do seu filho de 1 ano de idade. Pessoas que fazem tratamento psicológicos durante toda a vida por cargas emocionais e traumas emocionais desde a sua infância, arrebentou com toda a sua vida. E Deus diz a você o seguinte: ei filho, dê uma mensagem de esperança para esse grupo de pessoas. Você iria ou você fugiria? É muito fácil eu olhar para Jonas e dizer: ei Jonas, você é um péssimo profeta, você é um profeta fujão, porque Deus te dá uma mensagem para você levar esperança para as pessoas, mas você foge. Que tipo de profeta é você, Jonas? Mas eu estou lembrando você dentro da história, quem era esse grupo de pessoas. O povo de Israel foi perseguido pelos ninivitas, foi torturado pelos ninivitas. Provavelmente os parentes de Jonas no passado também foram torturados pelos ninivitas. Jonas tinha um profundo ódio por esse povo. Pessoas que pensavam diferente dele, pessoas que tinham ideologias diferentes do que o Jonas tinha. Nós estamos vivendo em tempos onde as ideologias estão muito fortes na sociedade, no meio não cristão, e na sociedade, no meio cristão. Nós olhávamos para as pessoas há anos atrás e identificávamos quem eram os cristãos, porque a sua forma de agir, sua forma de responder às pessoas, sua forma de lidar com as situações era diferente dos não cristãos. Só que hoje o ódio é pregado dentro do cristianismo. A falta de amor, ela é vivenciada em nosso meio. Aonde que nós conseguimos identificar os cristãos dos não cristãos? Como a gente consegue identificar um profeta que é verdadeiramente convertido de um profeta que está ali meia boca, vivendo uma vida medíocre? Então a gente olha para Jonas e fala: Jonas, você é um tipo de profeta medíocre, você é um tipo de um profeta que não serve e não segue a vontade de Deus. Mas a gente muitas vezes se comporta igualzinho, porque as pessoas defendem ideologias, defendem ideias diferentes daquela que nós acreditamos. Então nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, esse grupo de pessoas não merece ser salvo. Eu não sei se você, assim como eu, durante a pandemia, ouviu pessoas falando frases como essa que eu vou dizer agora, porque ninguém me contou, eu ouvi. Pessoas que defendiam a vacina, se a outra pessoa não tomasse a vacina, ele dizia: se pegar o Covid, vai morrer, tem que morrer. Se a pessoa não pensa como eu, se a pessoa não acredita na mesma coisa que eu, tem que morrer. Qual é o problema? Cada um faz as suas escolhas, as suas decisões, mas não há mais respeito, não há mais compartilhamento de amor entre pessoas, porque se a pessoa pensa diferente de mim, então ela merece morrer, independente das suas crenças. E foi exatamente isso que Jonas pensou, porque Jonas olha para Deus e diz: Deus, você pode escolher, o Senhor pode escolher outra pessoa, mas eu não vou. Foge para Tarsis, você conhece bem a história. Ao subir num barco, num navio, para fugir de Deus, uma tempestade vem ali. Homens que não eram cristãos ficam desesperados, começam a jogar as suas partes, até mesmo de valor, imagino de roupas, de malas ao mar, para que aquele navio, aquele barco não afundasse. Agora, eles vão lá e percebem que tem um homem dormindo, é Jonas. Deixa eu fazer um paralelo com você, para aprender e tirar lições extraordinárias de uma história tão conhecida como essa. Porque nós temos outra história na Bíblia, que nós temos a mesma situação. Tem alguém dormindo, tem uma tempestade acontecendo lá fora, e a pessoa está dormindo. Uma delas é Jonas. Estou aqui contando para vocês e tirando lições dessa história. Jonas está dormindo, uma tempestade acontecendo, e parece que o barco vai afundar. Tem outro homem dormindo, o nome dele é Jesus. Tem uma tempestade muito forte, também parece que o barco vai afundar. Daqui eu percebo mais uma aprendizagem.
Porque nós temos Jonas dormindo um sono de fuga, e eu tenho Jesus dormindo o sono da paz, a tranquilidade. Tem pessoas que tomam remédio para dormir, para esquecer o que está acontecendo aqui fora, para esquecer dos problemas. Jonas está dormindo para esquecer dos problemas que tem aqui fora, para esquecer de que está fugindo de Deus, que não vai levar mensagem de esperança e salvação para mais de 120 mil pessoas. É isso que Jonas está tentando fazer, fugir, inclusive dos seus pensamentos. E eu tenho Jesus no outro barco, no outro momento da história, estou apenas fazendo um paralelo, aonde Jesus está dormindo também, só que está dormindo em paz, tranquilo. Uma tempestade é enviado por Deus, presta atenção, uma tempestade é enviado por Deus. Jonas está dormindo, uma tempestade vem, quem manda a tempestade? Deus. Jesus está dormindo, sono da paz, o barco está quase para afundar, quem manda a tempestade? Demônios. Não queria que ele chegasse a Gadara, você conhece a história lá de Gadara, não queria que ele chegasse lá. Então, eu aprendo de que tem tempestades em nossa vida, de que Deus vai enviar, e há tempestades em nossa vida de que os demônios vão enviar. Tem outra aprendizagem extraordinária, tem 2 homens dormindo. Agora, os 2 estão fazendo a mesma coisa, a ação é a mesma, estão dormindo. Mas o que motivou eles a dormir? O que motivou? O mais importante, queridos, do que fazer algo, é o que me motiva a fazer alguma coisa. Agora há pouco nós participamos de um momento de adoração através dos dízimos e ofertas, e eu pergunto de forma retórica para o seu coração, o que é que te motivou a devolver os dízimos e ofertas? Há muitas pessoas que devolvem os dízimos e ofertas porque são líderes de igreja e precisam mostrar para outros. Há muitos que devolvem dízimos e ofertas porque acham que Deus vai castigar eles se assim não o fizerem. A ação está certa, a motivação está errada. O que te motivou a estar aqui esta manhã? O que te motivou a sair de manhã da sua casa e vir até aqui? Qual é a motivação? A motivação vai falar muito mais sobre você do que a sua ação em si. O que te motiva a estar no céu? É o fato simples e único de que no céu nós não teremos morte, não teremos doença, ou seja, viveremos bem, relax. É isso que você quer no céu? A sua motivação de estar no céu é isso? Ou será que a motivação de nós estarmos no céu é encontrar nosso Criador e viver com Ele, o dono da eternidade, o dono da vida, o sol da justiça, viver com Ele eternamente? O que te motiva? O que te motiva a vir a este ambiente todo sábado adorar a Deus? O que você vem fazer num ambiente como esse? Será que você vem ouvir boas canções? Será que você vem ouvir um coral maravilhoso aqui com o maestro Gabriel? O que você vem fazer aqui? O que te motiva? Ou será que você vem aqui para entregar o seu coração, a sua vida a Deus, dizer: ei Deus, eu não tenho forças nenhuma, eu sou um miserável, pobre pecador, a minha justiça é comparado à Bíblia como trapos de imundícia, eu não tenho nada, Deus, mas tem aqui a minha vida, o meu coração, toma o meu coração, igual diz uma música, toma o meu coração. Eu não sei se você está compreendendo a mensagem dessa manhã, mas eu estou dizendo a você que tem Jonas e Jesus dormindo, mesma ação, mas o que motivou eles a fazer isso são coisas totalmente diferentes. Podemos ter pessoas aqui fazendo as mesmas coisas, sentadas num banco e adorando a Deus, mas com motivações diferentes. Que pela misericórdia de Deus, Deus possa criar em cada um de nós a motivação certa para adorar a Ele em espírito e em verdade. Agora esses homens vão lá, dão um chacoalhão em Jonas e diz: ei Jonas, levanta aí, cara, o barco está quase afundando aqui, você está dormindo, levanta. E Jonas olha para aquela tempestade, aquela situação toda e diz o seguinte: bom, eu tenho uma boa e uma notícia para vocês. A boa notícia é que o Deus Criador, Rei do Universo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, é o Deus que mandou a tempestade. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que o responsável por ela sou eu.
Então agora vocês precisam me jogar no mar para que essa tempestade acabe. Eu não tenho tempo de ler com você, mas são apenas 4 capítulos que você pode ler na sua casa em detalhes. Porque às vezes a gente mais ouve essa história do que lê na Bíblia. Esses homens estavam orando aos seus deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Mitra, os seus deuses. Agora, no momento de jogar Jonas, eles começam a orar ao Deus de Israel. Sabe pedindo o quê? Deus, não recaia sobre nós o sangue deste homem. Eu tenho um homem que foi escolhido por Deus e não está preocupado em salvar 120 mil pessoas. Eu tenho pessoas não cristãs que estão orando ao Deus de Israel preocupadas porque vão matar uma pessoa, para que o sangue dessa pessoa não recaia sobre ele. Olha a inversão. Esses homens estão clamando a Deus, dizendo: Deus, não nos culpe por essa morte. Eles jogam Jonas ao mar, Jonas cai lá, e as crianças sabem muito bem, uma grande baleia vem ali, não é verdade? Uma baleia que pega Jonas, é uma baleia ou não é? Olha, um lambari que não era, né? A gente não sabe se era realmente uma baleia, não sabemos, mas o maior peixe que tem hoje é o tubarão-baleia. Quem sabe o tubarão-baleia engoliu Jonas, eu não sei se foi o tubarão-baleia. Alguns dizem que Deus criou um peixe exclusivo só para salvar Jonas naquele momento. Eu não sei e não me importa. O que eu sei é que o milagre acontece. O que eu sei é que Deus usa uma sarça ardente. O que eu sei é que Deus usa um peixe. Eu sei que Deus usa uma mula, eu sei que Deus usa o que Ele quiser, para fazer o milagre que Ele quer, e Deus usa esse milagre para salvar um homem chamado Jonas. Deixa eu tentar trazer você aqui. 120 mil pessoas precisavam de uma mensagem. Vocês acham que Deus sabia ou não sabia que elas se converteriam? Sim ou não? Deus sabia. Por que Deus está insistindo com Jonas? Deus não poderia ter levantado outro profeta que poderia ir lá e dar uma mensagem? Não poderia? Mas não, Deus está insistindo com Jonas. Porque com a mesma intensidade que Deus quer salvar 120 mil pessoas, Deus quer salvar a Jonas. O maior perdido na história aqui está sendo Jonas. Jonas não entendeu os propósitos de Deus para a vida dele, e Deus está insistindo com ele. E quando Jonas é engolido por um peixe, fica lá 3 dias no ventre de um peixe, quando a sua vida já se ia, como se ele estivesse se agarrando ao último fio de esperança que tinha ainda de salvação, ele faz a única coisa que ele pode fazer. Quero ler com você o texto. A única coisa que ele poderia fazer era orar a Deus. E diz assim, versículo 2, versículo 3, do capítulo 2 de Jonas: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogastes das profundezas no coração dos mares, correntezas formavam turbilhões ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 7 do capítulo 2, quando a minha vida já se apagava, Jonas estava morrendo, quando minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Eu não sei se você se empolga com isso, porque eu me empolgo. Jonas deixou quando a sua vida estava se indo para buscar a Deus, e do alto templo, o Senhor do seu trono ouve o clamor de um homem que deixou para os últimos milésimos de segundos para clamar ao Senhor, porque para Deus pouco importa se nós o buscamos no primeiro momento do dia, ou se nós deixamos para o último momento da história.
Para Deus não importa se um homem está pendurado na cruz ao lado dele e pede perdão, e Deus, olha, você está perdoado através da pessoa de Jesus, você está perdoado. Não importa se as decisões são feitas no último segundo. Se eu não busquei a Deus em nenhum momento, o que Ele quer de verdade é que eu o busque, ainda que seja nos últimos momentos da minha história, da minha vida, porque a gente se culpa muito por isso. Eu queria orar mais, eu queria ler mais a Bíblia, eu queria ter uma adoração muito mais autêntica, eu queria, mas vive brigando com a gente mesmo e não consegue realizar tudo aquilo que nós gostaríamos. E Deus está falando essa manhã o seguinte: o que eu quero de você, filho, que você me busque. O que eu quero que você me busque de todo o coração. Eu vou atender a sua voz, vou atender a tua oração do meu santo templo. O único problema é que alguns interpretam isso de forma errônea. O único problema é que alguns jovens, juvenis, adolescentes, acham que vão ter uma vida muito longa pela frente. Acham que vão ter ainda muito tempo para decidir por Jesus. E aí vive uma vida aqui num cristianismo barato, num cristianismo meia boca, num cristianismo medíocre. A gente diz que é cristão, mas na verdade faz tudo meia boca e está tudo bem, vai empurrando com a barriga, porque amanhã, se acontecer alguma coisa grave, aí eu corro para Deus. E quem disse que nós teremos essa oportunidade que Jonas teve? Quem disse? Quem disse que teremos consciência nos últimos momentos da vida para buscar a Deus? Por isso que Pedro vai escrever o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O momento não é amanhã, o momento não é depois, o momento é agora. Estou ouvindo a voz de Deus agora? Então é agora de eu ter uma conversão, de ter um reavivamento, de eu ter uma aproximação muito mais íntima com Deus. E agora tem mais um momento crucial de milagre que a gente não percebe. Deixa eu perguntar aqui para as crianças. Uma baleia é bem grande, não é? Ela pode se aproximar da praia? Se ela ficar muito pertinho da praia, ela pode? Não pode, né? Porque se ela ficar muito perto da praia, sabe o que acontece? Ela atola, ela fica presa lá. Me convidem, viu? Papai está pensando em comprar uma casa perto da praia. O peixe, uma baleia, não pode ficar muito próximo da praia, senão ela encalha. Agora temos um milagre, porque o texto diz de que Jonas é deixado em terra firme. Ou esse vômito do peixe foi uma potência muito, muito grande, que empurrou Jonas com muita força até chegar na terra firme. Ou então um outro milagre acontece. Não sabemos. O fato é que o milagre aconteceu aqui. Se ele foi transladado, como Filipe foi, eu não sei. O fato é que o novo milagre nós temos aqui. Jonas em terra firme, olha para os lados, não tem isso na Bíblia, por favor. Começa a procurar uma plaquinha, estou aonde, tem lá, welcome, Nínive. Você está de brincadeira, né? Nínive. Olha tudo que aconteceu com esse homem. Olha tudo que aconteceu com esse homem. E ainda assim ele não queria. E aí eu estou indo para a parte final da minha meditação. Capítulo 3, versículo 1 a 3. Jonas recebe uma mensagem de Deus, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrer. Quantos dias Jonas prega em Nínive? Quantos dias? 3 dias. Quantos dias a Nínive tinha para se arrepender, se não seria destruída? 40 dias. 3 dias de pregação. Jonas vai para um monte, fica imaginando, né? Deixa eu pensar aqui. Uma cidade toda lá, mais de 120 mil pessoas, nasce uma plantinha em cima da cabeça de Jonas para proteger do sol. Ele fica só olhando para a cidade do alto monte, dizendo: que hora que vai cair fogo? Que horas que vai cair fogo? Povo destruído, yes!
que acontece é bem diferente, você sabe. Inclusive o rei da cidade veste pano de saco, senta em cinzas, demonstrando total arrependimento e aceitando a salvação de Deus para a vida deles. Agora Jonas está em desespero, Jonas está agora enraivecido, Jonas está irado. E olha só o capítulo 4 de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Deus, sabe por que eu não queria vir para essa cidade? Há uma razão, há um motivo. Eu te conhecia, eu sabia que o Senhor é um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus que não quer ferir as pessoas, um Deus que ama as pessoas, um Deus que se preocupa com as nações, mas se preocupa com o indivíduo. Eu conheço o seu caráter de amor, eu sabia que o Senhor ia salvar essas pessoas. Eu estou aqui indignado, Deus. É como se eu ouvisse pessoas olhando para Deus, dizendo: Deus, uma pessoa que defende aborto, uma pessoa que mata uma criança no ventre, não merece salvação, Deus, não faz sentido. É como se eu olhasse para Deus e dissesse assim: olha, Deus, eu estou enfurecido, eu estou com muita raiva e com ódio realmente, porque o Senhor quer salvar pedófilos. O Senhor faz ideia do que é ter uma criança sendo molestada por um adulto, uma criança indefesa. O Senhor faz ideia disso, Deus. O Senhor faz ideia de que quantas pessoas passam a vida inteira em tratamentos, uma vida destruída por causa de uma pessoa tão má como essa. O Senhor quer salvar esse tipo de pessoas mesmo. Eu estou enfurecido com isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Deixa eu falar para você essa manhã. Deus odeia o pecado, você sabe disso. Mas Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. O problema é que nós colocamos um catálogo na frente das pessoas pelas suas crenças, suas ideologias, suas decisões, e nós começamos a odiar as pessoas e não os seus atos. Algumas pessoas não entendem, mas Deus ama Luiz Inácio Lula da Silva e quer salvar Luiz Inácio Lula da Silva e todos aqueles que o seguem. Alguns não entendem, mas Deus ama Jair Messias Bolsonaro e quer salvar ele e sua família, e quer salvar os seus seguidores. Só que as pessoas estão com tanta raiva no seu coração, está uma guerra tão alta, que as pessoas olham para pessoas que pensam diferentes e simplesmente querem que elas morram. Nós vamos para as mídias sociais e redes sociais, e o que nós vemos lá é ódio em cima de ódio. São pessoas brigando o tempo todo. E acreditem, está cheio de pessoas que dizem cristãs lá. Deus olha para Jonas, que era um tipo de cristão dentro dessa essência, porque na época não havia a palavra cristianismo, né? Obviamente, mas dentro dessa essência cristã, Deus olha para Jonas e diz: Jonas, você não me compreende, você não entende o meu amor pelas pessoas, Jonas. Jó vai dizer de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados.
enquanto Jonas está em cima do monte, com uma planta em cima da sua cabeça, e o Deus que manda um peixe, manda também uma larva, e a larva come ali a plantinha e ela morre. Jonas mais uma vez diz para Deus: eu quero morrer. Olha que situação, olha a imaturidade de um profeta. Primeiro ele está enraivecido, ele está indignado, ele está furioso porque Deus salvou 120 mil pessoas, e agora quer morrer porque uma plantinha morreu. Deus olha para Jonas e diz assim: Jonas, põe a mão na sua consciência, vê se faz sentido isso que você está falando. Você não está preocupado com mais de 120 mil pessoas, você está preocupado com uma planta. Você não está preocupado em salvar pessoas, mas está preocupado com a morte de uma planta. Jonas, põe a mão na sua consciência, vê se isso faz sentido, Jonas. Não faz sentido, Jonas. E é o único capítulo, é o único livro que eu conheço na Bíblia que termina com uma pergunta, e Deus vai dizer para Jonas o seguinte: ei Jonas, você tem pena de uma planta, embora não tenha podado, não tenha plantado, não tenha cuidado, não tenha feito a crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre certo e errado, do que a mão direita da mão esquerda. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? É o único livro que termina com uma pergunta, com um ponto de interrogação bem grande. Diz: não deveria ter eu pena dessa grande cidade? Essa é a pergunta que tem que permear nesse encerramento dessa meditação esta manhã. Não deveria ter eu pena, não deveria eu ter compaixão pelas pessoas que pensam diferentes de mim? Não deveria eu ter compaixão por aqueles que um dia erraram e que Deus quer salvar a pessoa e não os seus atos? Não deveria eu ter compaixão das pessoas que se vestem diferente de mim? Não deveria ter eu compaixão das pessoas que falam diferente de mim, que têm prazeres diferentes de mim? Por que que dentro desta igreja aqui eu não vejo pessoas com 90% do seu corpo tatuado? Por quê? Por que aqui não estão com pessoas com vários piercings pelo seu corpo? Por quê? A gente tem que fazer essa pergunta como cristão. Porque se você ler a Bíblia, as pessoas que seguiam a Jesus, qual era o tipo de pessoas que queriam ficar coladinhos com Jesus, não queriam deixar Jesus sair de perto dele? Quem eram essas pessoas? E por que essas pessoas não querem ficar próximo da gente? Por quê? Será porque a gente está sempre com um dedo apontando para elas? Será que é porque eu sempre estou com um texto dizendo: olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode? Deixa eu lembrar você, estou finalizando, I promise. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para: vinde a mim, que estão cansados e sobrecarregados. Você entende que Deus não fez uma escolha específica de pessoas? Quando o povo de Israel, que era o povo de Deus, decidiu ir por outro caminho, essa salvação foi entregue a todos. Então pare de achar que você é o último biscoito. Pare de achar que você é a coisa mais importante comparado a outras pessoas. Pare de achar que você tem sempre a razão, que você é o dono da verdade. Porque só tem um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Todos. Que nesta manhã você tenha compreendido, através da história deste homem chamado Jonas, que nós precisamos ser mais amáveis, que nós precisamos ser mais compreensíveis, que nós precisamos deixar que a graça de Cristo Jesus transforme as pessoas, e não as minhas palavras de acusação. A transformação é dele, não é minha. Mas todas as pessoas precisam sentir-se bem ao nosso lado. Todas.
E isso vai acontecer se elas enxergarem em nós a pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a você nessa manhã. Oremos. Grandioso Deus, que luta que nós temos, porque nós olhamos para o espelho muitas vezes e achamos que nós somos os santinhos, olhamos para outras pessoas e achamos que elas devem ser excluídas do seu reino. Como é difícil, Pai, ser um cristão com o fruto do Espírito Santo, do amor, da bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é difícil. Mas o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que pode transformar nossas vidas, o Deus que pode criar um novo coração, porque o Senhor não nos promete transformação, o Senhor nos promete um novo coração. E nós queremos ser transformados, ó Pai, nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos ser cristãos que mostram realmente a pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. E como o Senhor era aquele que transmitia amor, perdão, compaixão. E nós queremos ser esse tipo de pessoas. Transforma, muda o nosso caráter, coloca em cada um de nós um novo coração. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Continuando em reverência, vamos todos juntos cantar Permaneça em Mim. Venha ao Senhor, venha ao Senhor em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Tenha todos um feliz sábado na presença de Deus e até o próximo sábado. Um recadinho a todos os pais das crianças. Aqui na frente vamos ter o ensaio do coral infantil. Todas as crianças que participam do coral infantil, aqui na frente. Vamos ter um breve ensaio.